Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a Cabo, também pela TV Com BR. Mais uma vez, recebendo meu grande amigo Emílio Vasconcelos Costa, ele que se tornou agora um moradanovense, né? Onde eu sou conterrâneo lá, fiz parte ali daquela cidade ali durante muitos anos, né? E guardo com um carinho muito grande no meu coração. Fico vendo o Emílio lá e fico todo satisfeito, né? E ele está aqui conosco, veio fazer uma visita conosco aqui. A gente aproveita para bater um papo, falar um pouco sobre, né, a política, as eleições 2022, uma vez que a coisa está aí pipocando, né? A gente está tentando analisar os fatos e espero que não seja o que tem acontecido ultimamente com as chuvas que aparecem do nada e, né, alaga tudo, né? Como está alagando aí até no Nordeste ultimamente. A gente vê uma enxurrada de candidatos aqui na nossa região e isso tem preocupado. Nós vamos falar sobre isso aqui também, vamos falar sobre Morada Nova, vamos falar também sobre aquela queda de bicicleta, né? Que foi até interessante, né, Emílio? Interessante. E a gente vê como o cidadão muda de vida e as coisas seguem normal, né? Emílio, eu tenho um prazer muito grande de receber você aqui, que você mora no fundo do meu coração, né? Eu sei que a gente cidade, né? Eu sei que a gente tem um percurso muito complicado, né? Mas a gente vê as pessoas que gostam da gente, que tratam a gente bem, que tem uma reciprocidade, né? Independente de qualquer situação. Eu acho que isso é o mais importante na vida, né? Exatamente. Você estava conosco aqui como pré-candidato aí, tentando a eleição de prefeito, aí de uma hora para outra você muda para a cidade que eu nasci. Então, assim, coincidência boa. É até engraçado, né? E a gente vai vivendo a vida, vai ficando mais velho, começa a refletir sobre certas coisas, ter uma visão diferente, né? Essa semana eu assisti um filme e ele retrata um pouquinho da sua vida também, que a pessoa, ela falou assim: a vida é muito longa para você ter apenas um perfil. Então, assim, um perfil de você, né? Ela foi educada numa cidade pequena, depois mudou para uma média, depois foi para Nova York para estudar e se formar, depois mudou para uma outra cidade para montar um negócio, depois montou outro negócio em outra, e aí no final ela já estava lá na praia. Falou assim: não, nada melhor do que mudar de ambiente, mudar de vida, mudar de amizade, mudar de pessoas. E você fez isso e está seguindo em frente, né? Eu gostei disso, Santiago. Eu gosto de dizer até que eu tenho várias turmas de amigos. Tem os amigos de infância do meu tempo de grupo. O Aécio, por exemplo, é meu grande amigo até hoje. Nós já temos mais de 50 anos de amizade, já fizemos boda de ouro de amizade. Eu tenho minha turma de moto, eu ainda tenho remanescentes da turma de skate, tenho os amigos que fiz na política, tem vários, né, das viagens que faço. Esse final de semana, por exemplo, foi muito interessante, foi no aniversário de um primo, muito querido em Belo Horizonte, 50 anos, uma festa muito boa, e cheguei lá e encontrei amigos, agora já da pousada, da fazenda, gente que se hospedou com a gente, que viraram amigos mesmo, falando das viagens, das aventuras que tem feito, que é o que eu gosto. Então, eu vou dizer, eu sou muito eclético em termos de amizade, porque a vida fui eclético em termos de vida, né? Aventureiro, muita viagem. Eu sempre gostava de dizer e continuo: quer me ver feliz, me manda para o mato. Mas ao mesmo tempo viajei pelo mundo, né? Viagens de culturais, conheço a Europa, conheço 23 países, conheço todos da América do Sul de moto, 13 países de moto na América do Sul, de Ushuaia às Guianas, a Venezuela, Colômbia, Equador, enfim. E gosto muito disso. E dediquei aqui em Sete Lagoas. Meu pai foi prefeito, todo mundo sabe disso, eu completamente fora da política, até por timidez. Depois virei candidato, dediquei 12 anos da minha vida a um projeto de transformar Sete Lagoas, é um ideal mesmo de vida, e que não deu certo, e eu tenho que tocar a vida e bola para frente. E aí fui para o mato, que é o que eu gosto, e estou muito feliz. Eu chego à noite, às vezes saio para fora de casa, lá não é nem acendo as luzes, e olho para o céu e não consigo imaginar mais em outra vida. Gosto demais, estou aqui desde quarta-feira, até aqui em Belo Horizonte,
já estranho, já está na hora de voltar, quero ver se vou embora amanhã. Enfim, é uma vida que encaixou uma companheira fantástica, que gosta das mesmas coisas que eu, que vive lá comigo, vivemos muito bem, às vezes ficamos lá 10 dias sem conversar com ninguém, e para nós também está muito bom, e quando recebemos está melhor ainda, porque fazemos amigos. Enfim, igual você falou, esse filme, é a vida, né? Uhum. Já tive altos e baixos, direita e esquerda, que eu nem gosto do tempo lá no momento hoje, né? Mas já tive do lado de lá e do lado de cá, não vamos falar em direita e esquerda, que ficou um negócio até chato e perigoso, Não, ficou chato. Desse nosso triste Brasil, da política nacional, mas estou feliz, isso é que Que importa. bom. Eu vejo, né, essa situação e fico imaginando como as pessoas, às vezes, elas estão se depreciando no dia a dia da situação que está, né? Porque a gente está vendo as pessoas reclamarem dos preços, das situações difíceis, de cumprir metas, de ter que estudar mais, de melhorar mais, de ser, né, mais bem apresentado. Então, assim, realmente, se for comparar a vida que você está vivendo hoje, né, é muito diferente do normal que as pessoas estão tendo que encarar, né? Eu até falei outro dia sobre, eles falam da nova ordem mundial, né? Se fala sobre isso também, que é o esvaziamento da pessoa não poder ter nenhum carro, nenhuma casa, nem nada e ficar dependendo do sistema. Isso é muito triste. Santiago, eu acho assim, eu estou falando que eu gosto e não estou aqui para botar papo, nem para enaltecer, mas, por exemplo, eu ontem conversei longamente, chamada de vídeo, com um dos meus filhos que moram na Austrália, primeiríssimo mundo. Ainda estava conversando com ele, falei, Tomás, aí não tem uma favela, uma periferia, uma pobreza escancarada? Não existe, é um país muito equilibrado e um dos mais avançados do mundo. Aí eu vou morar em Morada Nova, que a sua cidade, que é uma delícia, um povo agradabilíssimo, mas é uma cidade extremamente carente de infraestrutura. Eu falo com tristeza, as estradas, a balsa, minha vida é regida pelo horário da balsa, Uhum. as redes de energia são as mesmas do JK, 60 anos, é a minha idade. E aí isso me dói, porque é uma vida, já 2 gerações passando, e não aconteceu nada. Uhum. No setor privado, sim, o Morada hoje é a segunda maior produtora de tilápia do Brasil. Mas o poder público abandonou. É verdade, as estradas são do JK. Foram feitas há 60 anos e nada está de diferente, o mesmo aterro, a mesma balsa. Então isso me entristece, porque eu vejo que lá fora o mundo acontecendo, no caso dos meus filhos que moram na Austrália, vejo trazendo para cá, fora de Sete Lagoas, as coisas acontecendo. Você vai me permitir, eu assustei, eu fiz uma viagem agora, em maio, nós rodamos 5.100 quilômetros no interior do Nordeste. A única capital que fomos foi Aracaju. Então, 4 estados nordestinos, interior de 500 quilômetros de terra num dia, asfalto no outro, e fiquei besta com cidades. Como o Nordeste, que a gente vê daqui, uma região mais pobre e tal. Vou te dar um exemplo, assim, que eu acho que o Sete Lagoas tinha que sair daqui e ir lá ver. Eu estive em Petrolina, dormi lá 2 noites, uma cidade de 370 mil habitantes, eu continuo sendo curioso com essas coisas, ou seja, 1,5 vezes a população de Sete Lagoas, e você vê Petrolina como uma capital, cheia de viadutos, avenidas, super bem cuidado, viu o hospital, viu a estrutura da cidade como um todo, escolas, porque eu gosto, drenagem, que até hoje eu olho, sinalização de trânsito. Aí tive a curiosidade de olhar, o orçamento é igual ao de Sete Lagoas. Eles têm 1,5 vezes a população para cuidar. E a cidade dá dó, dá tristeza, você comparar. Eu não vim aqui para fazer, já estou fora de política, mas continuo cidadão. Eu subi na Soalheiro agora, você vê claramente, eu agora entendo mais de mato, porque eu moro no mato. O mato do canteiro, da avenida importante daquela, é do verão. Ele já secou, já passou o outono, nós estamos no inverno, mas ele é do verão, ele já está lá 6 meses. E isso em Sete Lagoas virou normal. Então, quando eu falo que tem que sair daqui, né, eu estou dando um exemplo recente agora, de menos de 1 mês e pouco atrás, do Nordeste. Aí fui em Paulo Afonso, metade da população de Sete Lagoas, muito mais bem cuidada, muito mais bem estruturada do que Sete Lagoas. E você vai na cidade pequenininha como Belém de São Francisco, ou Piranhas, Belém de São Francisco,
na Bahia, Piranhas, em Alagoas, pequenas, mas assim, brincos. Fizeram agora em Belém de São Francisco um museu de primeiro mundo, porque lá foram criados os bonecos do carnaval, um memorial. E aí eu passo, mais uma vez, ontem, sábado, o museu fechado, em Sete Lagoas, fechado. O casarão fechado. Então, mas isso é assim a vida inteira, né? Não vão acordar nunca. Ô Emílio, mas nesse ponto aí eu até entendo, porque é uma cultura, né? A gente vem. Não, pois é, mas a gente vem ouvindo falar, assim, a cidade, ela há alguns anos atrás, a gente só via reclamar de buraco, né? Continua aí. Não, eu sei, mas fala assim, a gente via a cidade nos jornais, né, do estado toda hora com reclamações. Então, assim, a gente começou a chegar numa situação um pouquinho menos pior do que era, mas assim, a gente tem um atraso, né, Emílio? Se você for parar para pensar bem, você sabe da época que seu pai foi prefeito, né, da cidade, né, pujante do jeito que era, e depois ao longo dos anos ela vem caindo, né? E assim, é uma coisa que eu tenho tratado muito aqui, e eu também tenho prazo de validade, né? Eu até falo isso, porque daqui a pouco também eu não vou estar mais aqui falando sobre isso, mas assim, a gente procura falar aqui para alertar e para ver se alguém toma alguma atitude, mas é porque a gente perdeu muito a nossa força política, né? Eu falei isso aqui num programa recente. Desculpa, e eu não sei se nós perdemos nosso grau de exigência. Pois é, mas é isso que eu estou te falando. Foi se criando uma questão cultural que as pessoas foram aceitando a situação, é assim mesmo, entendeu? Então, assim, aí, por exemplo, uma coisa que eu estava comentando aqui outro dia, que a pessoa solicita que faça tapação de um buraco, corte de alguma coisa e tal. Aí o que ela faz? Hoje ela tem que ir lá pedir o vereador, para o vereador pedir a prefeitura fazer, para depois o vereador falar assim, aqui, ó, na rede social, olha, eu pediu, eu cumpri. Na verdade, era uma coisa que a prefeitura tinha que ir lá e fazer, não tinha que passar pelo vereador, né? Então, assim, é uma questão de cultura. Você está nisso até hoje. Pois é, mas fala assim, a questão de cultura que tem que ser desconstruída para ir para um grau de excelência. Eu acho que a gente até pode ser que esteja no caminho, né? Mas assim, isso que você está citando aí, a gente conversa com várias pessoas e vê isso mesmo, né? E a minha fala aqui é justamente sempre essa, né? A minha preocupação com a força política que a gente perdeu. A gente tem, por exemplo, hoje, um prefeito, um presidente da Câmara e um deputado, né? São as três autoridades. Mas você não vê a sincronia deles, né? Então, assim, agora você tem uma campanha eleitoral, né, que poderia eleger, aí você tem, por exemplo, repetindo, pelo que o pessoal me falou nesse final de semana, quase 30 candidatos, né, distribuindo tudo, quase 30 27, né? Faz diferença. Aí eu te pergunto, em torno de 120 mil votos, aí você conversa com um, conversa com outro, e você vê que é narcisismo total. É o cara falando dele, da campanha dele, da forma dele pensar, de como ele vai fazer para ele disputar a eleição, mas ele não fala por Sete Lagoas, ele fala por ele, né? Tiago, dinheiro de fundo partidário, a descrescência desse país, né? Já estou indo lá para o Brasil. Nós estamos vivendo uma situação, né? Nós temos aí, me parece, 5 bilhões de fundo partidário, mais 29 bilhões de orçamento secreto. Agora o Congresso aprovou a PEC Kamikaze, mais 41 bilhões, que é dinheiro para ganhar a eleição. 41 com 29, 70, com 75 bilhões, gente. 75 bilhões você conserta esse país. Vão torrar agora para ganhar a eleição. Para tentar manter-se no poder. 75 bilhões para se manter no poder, para ganhar a eleição. Tem, né, o governo refém do Centrão, e não é esse o governo, já vem de outros. Né? Aí eles espetam lá 29 bi orçamento secreto, ninguém sabe, ninguém viu, mas eles sabem, estão ganhando eleição com isso. Agora pega Kamikaze, 41 milhões, gente, 41 milhões arruma esse país inteiro. Capacidade o governo federal não tem esse dinheiro como capacidade de investimento, para fazer hospital, para fazer ponte, para fazer escola, não gasta isso. Aí, mas para campanha gasta. E a gente virou normal, esse é que é o problema, as coisas que viraram normal. E tem como virou normal a estrada desculpa, né? Estou falando, não é só que não. Aí já é nacional. Virou normal a estrada de CJK, foi feita há 60 anos atrás e é a mesma.
Então, não é possível, os países não vão reagir nunca. Uhum. Ô Emílio, ontem eu estava ouvindo a homilia do padre Reginaldo Manzotti, a gente tem sempre ele aqui na TV, ele estava dizendo uma coisa muito interessante que ela serve para questão política também, assim, quando você olha para o Brasil, né? As pessoas estão muito raivosas com a opinião do outro. Nossa! Né? Então, assim, aí você parte do princípio que o foco é que, o foco na religião, o foco é Jesus. Então não importa se você é católico, se é evangélico, se é outra seita, ou se você é de outra repartição dentro da própria igreja, que na verdade o foco é Jesus, mas o Jesus de um não está sendo diferente do outro, a opinião de um, a forma de acreditar, de seguir. Então, na política também está isso o tempo todo, né? O foco é o Brasil, mas só que o meu Brasil... Não tem foco no Brasil. Não tem, entendeu? Então, assim, eu quero me defender. O atual governo veio com a ideia de vamos limpar tudo, vamos consertar tudo, né? Como o Caçador de Marajá fez lá atrás, como o Tancredo Neves fez lá atrás, né? Quer dizer, Centrão como outro governo era refeito. Então, na verdade, assim, a gente está sempre busca de um astro e que nós vai... pagando a conta. E aí, na verdade, se repete, e aí agora hoje você tem, né, uma polarização entre um que foi... No Brasil, as pessoas não pensam mais. Você falou bem, eu sou fã de Jesus Cristo, né? E eu vejo, Jesus é o que, gente? Jesus é amor. Foi isso que ele pregou. Então o que o bom religioso, seja ele evangélico, seja ele espírita, seja ele católico, seja ele muçulmano, o que a religião prega? Não é o bem das pessoas, não é amor? Amar o próximo como se fosse a si próprio. Então, se você de uma religião está fazendo bem no amor, mesmo eu sendo de outra, eu tenho que te aplaudir, querer o seu bem, o seu sucesso. A mesma coisa na política, nós não queríamos um país melhor. Então nós temos que ter um senso crítico de criticar aquele que nós votamos, de criticar aquele que nós queremos que vença, mas ele tem que corrigir. Por exemplo, eu não escolho ninguém, eu sou Ciro Gomes. De vez em quando ele faz umas que eu vou lá no Twitter e cito ele e tal, porque eu também não estou aqui para passar pano, o cara, tudo que ele faz está certo. Não, ele erra. Agora, erra menos que os outros, tem um projeto, na minha opinião, melhor do que os outros, mas ninguém quer ver projeto. Todo mundo quer derrotar o outro, porque virou inimigo, eu tenho raiva. O apoiador do Bolsonaro tem raiva do petista, o petista tem raiva do apoiador do Bolsonaro, e eles querem brigar. O Brasil, nesse sentido aí, eu tenho percebido uma coisa, minha formação é marketing, então assim, eu fico tentando entender o que tem por trás, né? Eu até cheguei a participar, quando eu era jovem, né, daquelas campanhas do PT, porque você era estudante, eles iam na escola, pegavam os estudantes que era mais progressista, combativo, né, aí pegava ele e queria colocar ele na rua para fazer passeata, aquela coisa e tal. Então, assim, a gente vê a forma que o PT fazia para envolver as pessoas, né? Que era muito forte, né? Muita gente virou petista por causa da forma que eles faziam, né? Ele chegava, era uma forma avassaladora e pegava as pessoas mesmo, né? Aí agora não, agora você tem uma outra forma um pouco diferente, né? Que são os bolsonaristas, que é impressionante, o cara tem um grau intelectual altíssimo e mesmo assim ele vira fanático. Então assim, nós temos quase que duas seitas, né? Seitas? Aí o cara, por exemplo, fica o dia inteiro recebendo mensagem. Eu observei, por exemplo, esse final de semana, várias fake news com relação a Bolsonaro, inclusive até que Bolsonaro morreu. Ontem eu recebi uma que Bolsonaro morreu. Eu falei assim, gente, mas é o que, né? É manter-se na mídia digital para envolver as pessoas, para que o nome... Você já viu aquela frase, né? Fale mal de mim, mas fale de mim. Né? Então, assim, a estratégia que é usada hoje, ela é avassaladora, ela pega as pessoas sem elas verem, sem elas nem ter uma reação, né? Então, assim, eu vejo isso como uma forma muito triste, né? Porque a política, ela se profissionalizou de um tanto para pegar as pessoas por causa de defender lado A ou lado B, de grupos de pessoas, né? Santiago, vou falar agora, as pessoas nem sabem o que é emenda kamikaze. Gente, são 41 bilhões de reais. Ninguém sabe, ninguém quer saber.
né, o que eu não estou aqui para falar mal do Bolsonaro, não estou aqui para falar mal de Lula, mas a gente tem que ter o mínimo de senso crítico. O que o Bolsonaro foi eleito pregando e aquilo entusiasmou e contagiou grande parte do país, tanto é que ele se elegeu e hoje é o presidente da República. Foi exatamente ser contra esse sistema. Justamente. Dinheiro público não pode. Aí o cara agora lança uma emenda de 41 bilhões para ganhar a eleição. É dinheiro público, vai para a campanha dele, isso é claro, evidente. Né? Aí o cara fala, mas o Bolsonaro está gastando 41 bilhões. Ah, mas ele cortou o dinheiro da Lei Rouanet. Então pode cortar uma migalha aqui e gastar uma fortuna ali. Tem que ter senso crítico. Eu quero o Bolsonaro porque é a mudança que ele pregou e eu quero que ele corrija a rota e continue pregando a mudança e fazendo a mudança, tudo bem. Mas aí pegar 41 bilhões, não, mas sem isso não ganha eleição. O que me dói, às vezes num debate, porque eu não discuto, não brigo por causa disso, estou longe disso, é o tal do passar pano. Né? Então a pessoa, se não for assim, não governa. Pô, mas não foi assim que se elegeu. A né? promessa era outra, né? O caso da gasolina, tem vídeos, eu cansei de ver, e estou falando do Bolsonaro, gente, o Lula é pior, porque eu saí o Gedel Vieira Lima de volta, o cara dos bilhões lá na sala, dentro das malas, trouxe o que é pior na política, está tudo com ele agora de novo, ou seja, não vai mudar nada. Está evidente, está dizendo para todo mundo, aqui, os bandidos estão todos comigo, não vou mudar. Esse é o sistema. E os dois falam que se não for assim, não governa. Pô, então o Brasil nosso destino é ser governado por quadrilhas a vida inteira? Porque as lideranças do Congresso que fizeram orçamento secreto e administram 29 bilhões por ano de orçamento secreto, gente, aquilo para mim só pode ser quadrilha, não tem outro nome. É o nosso dinheiro. E aí as pessoas, o que mais me assusta é isso. Então, aí eu vou voltar. Tanto os dois lados, seja lulista, petista e bolsonarista. Se não for assim, não governa. Então o destino do Brasil é se render às quadrilhas, aos bandidos. Então, Bolsonaro, Santiago, vou voltar. Eu tenho usado o termo, eu hoje me sinto quase como exilado dentro do meu Brasil. Eu estou lá na Morada Nova, vou repetir uma cidade que eu gosto muito, me acolheu muito bem, mas uma cidade que está a 550 quilômetros da capital do país, a 350 quilômetros da rica Belo Horizonte, do segundo estado de Minas, que é Minas Gerais, e está ali parada no tempo. Mas eu estou gostando porque eu estou fora disso tudo. Eu fico lá 10 dias sem ligar a televisão, ligo para ver o Globo Repórter, que eu gosto, e um jogo de futebol, o outro, nem jornal assisto mais. Porque na internet também se atualiza com as notícias e tal. Mas eu me sinto exilado do Brasil, porque com muita tristeza, até depois que eu passei aqui em Sete Lagoas, nós estamos falando de política agora, eu cheguei no ponto, você falou mais cedo de velhice, eu falo que é a maturidade, e eu estou adorando a tal da maturidade, eu cheguei num ponto da vida que eu já não tenho esperança de mudar a sociedade, o meio que eu vivo e tal. Então eu me adapto e vou viver a minha vida com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me são caras, que me interessam, né? Da melhor maneira possível. Aprendi que a simplicidade, você falou mais cedo, as pessoas têm uma necessidade de se mostrar, de não sei o quê. Aprendi que a simplicidade é mais fácil, é muito melhor e mais gostoso, e é através dela que você vai ser feliz. Então, mas ao mesmo tempo fico exilado, isso continua me incomodando. Mas não a ponto de, indignado eu continuo, mas eu já perdi a esperança. Porque as pessoas não querem ver, não querem entender, desculpa a insistência. O que é um orçamento kamikaze? Uma emenda kamikaze de 41 bilhões que estão tungando o nosso bolso. Ô Emílio, mas aqui, você sabe do cenário e é muito triste, né? Eu até comentei com alguns pré-candidatos aqui, né? Até retruquei o Márcio Reinaldo aqui outro dia, na nossa entrevista aqui, que nós temos uma classe de eleitor, né? O brasileiro, classe C, D e E, eles realmente não entendem nada, me desculpe, mas não entendem nada de política, não entendem nada de eleição e vão votar naquela mensagem que vai chegar no finalzinho, entendeu? Então, assim, é uma presa muito fácil para um grupo organizado que tem financeiramente um poder maior do que o outro, né? E infelizmente, olha para você ver, nós chegamos num ponto que se os empresários, as pessoas que têm dinheiro, quiserem comandar o país, elas vão comandar. Porque... Não quiserem não, já comandam. Não, eu falo assim, né? Porque você ainda tem, né, algum que
que presta serviço social e tal, e acaba chegando, entrando e tal. Mas assim, você vê que é avassalador, né? Só que assim, a gente tem que entender como é que funciona, né? Quando você tem, por exemplo, exemplos de algum candidato, por exemplo, que tinha... vamos dar um exemplo aí por exemplo, a eleição de Sete Lagoas, né? Você tinha 70% de rejeição e você foi eleito. Então, assim, é sinal de que teve um trabalho, né, para reverter a rejeição e depois um trabalho de convencimento para que você seja eleito. Na verdade, quando se tem uma rejeição, é porque tem um problema. Se tem um problema, né, é algo a se pensar ali. Mas só que o eleitor que está lá na ponta, ele não sabe de nada e ele vai ser levado por uma mensagem, né, por e aí, nesse sentido, eu acho que não é aqui e ali, é o Brasil inteiro. Nós temos o Brasil inteiro um eleitor ainda, assim, muito pobre, né? Porque a pessoa, mas a internet melhorou. Não, a internet piorou. Agora a digital influência. Então o cara faz um trabalho na internet de pontuar as coisas e tal, é digital influência. A moda agora é a tal do digital influência. Então ele faz um trabalho até bacana na internet. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dali aquele cara vai virar o seu representante no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Dali aquele cara vai virar o administrador de sua cidade, a distância é imensa. Pois é, mas aí mesmo assim... Mas aí vão votar no digital influência, vão votar no... Pois é, mas aí o digital influência tem uma participação muito efetiva na eleição. Vamos dar um exemplo aqui em Sete Lagoas, né, do Júnior Souza. Ele falou para mim que ele basicamente não saiu na rua, ele não andou, ele não fez reunião, na última eleição ele simplesmente fez a campanha via internet, porque ele já era em digital influência, e ele foi um dos... Não acompanho, já que você citou o nome. Mas ele foi um dos mais... Não, mas eu estou dizendo de votação, né? Na eleição passada, ele era uma pessoa que usava a internet para criticar o governo. E aí, com aquilo, ele pegou aquele público, e aquele público manteve-se com ele durante a campanha digital que ele fez. E ele foi eleito, bem eleito, mas teve mais votos do que os outros. Mas é o que eu estou dizendo, o sujeito vai ser vereador, vai ser deputado, vai ser prefeito, que experiência ele tem, o que ele se propõe. Você vê nele condições de fazer o que se propõe. É isso que interessa. Vou voltar. Santiago, inclusive nesse sentido aí, ele como vereador não tem uma avaliação boa, né? Ele não tem uma avaliação de realizador de nada, né? Então assim, só que ele continua usando a rede social para protestar, para fazer um trabalho contrário à administração, né? Porque ele está na oposição, e as pessoas gostam disso, as pessoas sentem naquela pessoa o seu eu, né? Elas querem uma pessoa para criticar, para falar, né? Por quê? Porque a pessoa não tem aquele canal, mas aí aquela pessoa representa a fala dele na crítica, né? na oposição. E aí nesse sentido a gente tem, tá vendo, mais um problema, porque é uma pessoa que pode ser super bem votada não pelo trabalho prestado. Santiago, eu estou dizendo um trabalho político, um trabalho como quem está pedindo voto, né? O que eu falo, eu acho que um consenso existe, né? Engraçado que Sete Lagoas... Nada contra o trabalho dele, viu? Não conheço, não acompanho, estou fora disso e tal, então não estou aqui para mas é um exemplo. Isso ou aquele. Mas é a situação. Eu acho que todo mundo tem que concordar que Sete Lagoas não vem bem nos últimos 30 anos. Isso é o que nós falamos. Alguém que dizer que a cidade vem bem, essa cidade que já foi há mais de 30 anos atrás, a Emílio só fala do passado, mas eu vivi esse passado bom, né? A cidade que já foi destaque, nós disputávamos a melhor de Minas, nós queríamos ser destaque nacional, hoje é tudo negativo. Então falar que Sete Lagoas vai bem, é o que eu falo, desculpa o termo, tirar a bunda daqui e vai lá fora, vai em Petrolina, que eu acabei de citar o exemplo, vai mais próximo aqui, né? Vai em Montes Claros, passei lá, orçamento é menor de Sete Lagoas, gente, dá o Google, não precisa acreditar em mim não. Ah, não acredita, dá o Google, hoje, né? É só entrar lá, orçamento de Montes Claros, orçamento de Sete Lagoas, que vai ver. Lá tem 3 vezes a população. Tem muita coisa para fazer lá? Tem, mas tem 3 vezes a população, com orçamento menor que aqui a cidade está. Então tem alguma coisa errada em Sete Lagoas. Agora, então, eu falava o termo, hoje eu estou, acho que desde 2008, desde 2012 eu falo isso, muda a bosta,
as moscas são as mesmas. O que é isso? A estrutura política de Sete Lagoas é a mesma. São os mesmos agentes. Um combate o outro, daqui a pouco estão todo mundo junto. E a equipe é a mesma. Outro dia eu vi, não vou citar nome, até assustei, um ferrenho adversário do Márcio Reinaldo, que inclusive me atacou muito, porque eu teria proximidade, porque eu teria medo, que eu nunca tive do Márcio Reinaldo. Disputei a eleição contra ele 2 vezes, como é que eu vou ter medo? Né? E agora virou Márcio Reinaldo carteirinha, inclusive dizendo das injustiças que essa própria pessoa ajudou a cometer contra o Márcio Reinaldo. E aí vão pulando, mas ali o poder vai e a cidade continua. Então, assim, nós estamos começando falando de mato, de morada nova, mas eu nunca vi, eu nasci na política, né? Meu pai, um belo exemplo, e eu nunca vi uma situação tão ruim como estamos vivendo. Vou pegar Sete Lagoas. Essa loucura, não tanto nome, essa irresponsabilidade de uma cidade ter mais de 20 candidatos a deputado. É o tal do fundo partidário. Vem o federal lá de fora, oferece um dinheiro para o estadual aqui para dar 500 votos aqui, gasta o dinheiro que é nosso. Né? O federal, mesma coisa, o partido precisa encher linguiça para eleger os caciques. Aí vem aqui e convence o cara, porque nós vamos te dar um dinheirinho do fundo partidário, você vai fazer uma campanha bacana, não sei o quê, e nós chegamos nessa loucura, nessa responsabilidade de 25, 30 candidatos em Sete Lagoas. E tem mais, né? Você deixa eu colocar mais um tempero aí no seu caldo, que é o seguinte: a gente tem, por exemplo, caso, né, recente aí de candidato que não é de Sete Lagoas, veio aqui, né? Fora isso. E segundo o que se fala, né, ofereceu aí um valor em dinheiro para apoio dos vereadores, que era do próprio grupo do prefeito, né? De fundo partidário, nosso dinheiro. Aí assim, pessoas que eram daqui vai trabalhar para candidato de fora, né? Aí você tem outro caso aqui que eu até coloquei no Facebook meu outro dia, eu estou observando os comentários, que é o seguinte: você tem, por exemplo, vários pré-candidatos de Sete Lagoas falando sobre vote em Sete Lagoas, vote em candidatos de Sete Lagoas, né? Só que o partido, e ele vai fazer uma dobrada com o deputado de fora. Por exemplo, se ele é estadual, ele faz com o federal de fora, porque o federal ajuda ele. Dinheiro fundo partidário, do nosso bolso. Aí se ele é o contrário, né, o outro vem e ajuda, né? Então vou dar um exemplo do partido, né, que foi o Marcelo Coppercelta e o Dr. Euro, né? O Marcelo dobra com o Igor Timo e o Dr. Euro deve dobrar com outra pessoa. Porque ontem eu conversei com o Dr. Euro e ele não sabe ainda com quem que ele vai dobrar. 2 da base do prefeito. Aí você imagina, né? Se os dois são do mesmo partido, os dois tinham que dobrar um com o outro. E da base do prefeito, né? Que é a liderança. Isso aí um recado, gente, que a gente tem que melhorar essas coisas, né? Eu acho que se qualquer um que fosse eleito seria ótimo para nós, né? Mas, assim, por exemplo, tem essa questão, por exemplo, o Márcio Reinaldo voltou com a idade que ele está, né, com uma experiência tremenda. Será que precisava ter deixado acontecer dessa forma, entendeu? Então, assim, eu não estou realmente feliz em ver a forma que as coisas estão acontecendo, né? E aí, sim, eu acredito que até as convenções possam ter uma modificação. Se cair para metade, não é um absurdo. Né? Se cair para metade, esse número absurdo. Você foi convidado por quantos Exatamente. partidos? Eu fico muito à vontade de falar isso. Né? Eu tive 12 anos na política como presidente de partido, uma liderança, sim, tive 34 mil votos, teria muito mais do que isso na eleição cancelada, Deus sabe como, em 2019. Todas as eleições eu era candidato a ser deputado, convidado a ser candidato a deputado, que tinha potencial para ser, não era nenhuma brincadeira. Uhum. Eu saí daquela eleição contra o Leandro com 34 mil votos, eleição fraudada, tanto é que o Leandro foi cassado depois. Né, quisesse ser candidato a deputado ali, ele estava com a faca e o queijo na mão. Sempre fui cobrado pelo meu partido, que hoje eu não tenho nenhum, e pelos outros de ter, que eu era na liderança, de ter um candidato, e eu sempre procurava reunir os agentes políticos de Sete Lagoas, e, em primeiro lugar, eu abro mão, eu não lanço, eu não apoio para a cidade buscar o consenso, e eu estava pronto a que lançasse 2, 3 e elegesse
né, um deputado daqui. Então eu fico muito à vontade, porque eu nunca fui candidato a deputado, e podia ter sido em todas elas. Convite não faltou, proposta não faltaram, e voto na época eu tinha. Hoje não tem mais, mas na época eu tinha. Depois o povo resolveu acreditar nas absurdas mentiras que soltaram contra mim, nas farsas e tal, e isso me levou para, graças a Deus, para outra vida. Mas eu tive todas as condições de ser candidato e, inclusive, me eleger deputado. Vou repetir, 34 mil votos aqui. Qualquer um que sai com 34 mil votos aqui tem tudo para se eleger deputado. Né? Eu tinha esses 34 mil votos, até mais. Mas nunca quis, porque eu nunca entrei nesse jogo. Então fica à vontade de criticar. E hoje critico, enfim, como cidadão. Né? Minha filha mora aqui, meus irmãos moram aqui, eu sou sertaguano, então ainda tenho esse direito, apesar de não estar morando aqui. Né? Ainda tenho essa preocupação com a cidade. E vou repetir, se cair para metade é absurdo esse número de candidatos. Aí você vai para Minas, eu vou até levantar uma polêmica. Eu nunca vi opções tão ruins. Eu acho, estou comprando briga aqui, vão falar mal de mim, não tem problema. O Zema é o engodo, o Calil é outro maior ainda. Não tem uma opção. Por que o Zema engodo? Eu mesmo achava, tirou leite de pedra. Depois você vai ver os números do Estado, ele não paga a dívida, porque tem um eliminado do STF, enquanto não vota o regime de recuperação fiscal. Então ele pôs o salário em dia, deixando de pagar 30 bilhões, que aumentou a dívida do Estado. Então isso vai estourar lá na frente. E não há realização, não há estrada, não há hospital. Olha, 424, eu vou repetir até morrer, essa vergonha que é a Estrada Velha para Belo Horizonte. Falava-se de um vetor norte aí, não fez nada. Né? Aí Pedro Leopoldo entrou na justiça, Sete Lagoas cruza os braços. É assim, tudo assim. Então não temos estrada. Que essa é do tempo do meu avô. Também JK, governador, tem mais de 60 anos, é a mesma estrada. Aí Pedro Leopoldo entrou na justiça e ganhou lá o liminar. É assim que são as coisas. Não pode. Aí vamos para o Brasil, eu acho essa polarização, que não é Bolsonaro e Lula, é chatura contra chatura, esquerda contra direita, sem saber o que é direita e o que é esquerda, porque 90% não sabe. Você escuta o cara, a esquerda da Venezuela, de Cuba, eu quero a esquerda dos países escandinavos, da Suécia, da Noruega, Noruega até a direita agora. O Chile está acabando porque elegeu um presidente de esquerda. O cara nem começou o governo, mas a melhor presidente da América dos últimos 2 décadas, a Michelle Bachelet reconhecida, era de esquerda. Justamente. E alternava com Pinheira, que era de direita. O chileno, muito sabiamente, como o americano faz muito bem, né, alterna direita e esquerda para um corrigir o excesso do outro. Então eu quero a esquerda da Bachelet, eu não quero a da Venezuela de jeito nenhum. Eu conheço a Venezuela, gente, pior que vocês imaginam. Não quero aquela esquerda, mas quero a esquerda da Suécia. Quero a direita da Alemanha. Da Angela Merkel, que ficou lá, saiu aplaudida pelo mundo inteiro. O que a gente tem que buscar? Foi o começo da entrevista aqui. Eficiência, resultado do meu país. Não é essa chatura de ser esquerdista, ser direitista, não sabe nem o que é isso. Eu quero resultado. Acho que o Bolsonaro não deu, prometeu. A emenda kamikaze, vou falar nela até morrer também. Está aí para mostrar isso. Acho que o Lula teve momentos bons no governo, mas os maus suplantaram. Então, por que nós vamos trazer de volta? Vamos achar uma alternativa. Né? Hoje o seu nome seria o Ciro, né? Com certeza. Mas se não for ele, o terceiro, eu quero a terceira via, eu quero uma alternativa. Esses dois, porque não me satisfizeram, me decepcionaram. Foram eleitos pregando uma coisa e fizeram outra. A começar, todos os dois são reféns do Centrão. Então o Brasil tem que ser isso a vida inteira. Se não for assim no governo, então vamos render, falando, não, o Brasil tem que ser errado a vida inteira. Não, gente, não pode. Né? Nós temos tudo para ser uma grande nação, mas vamos ficar a vida inteira, se não for assim, não dá. O bom é que mesmo que você está no meio do mato, você está totalmente atualizado, né? Você não está aquele cara que... Igual fazer uma liga a televisão, mas o telefone celular, de vez em quando você entra... O zap o dia inteiro conversando com todo mundo, site né? Notícia e tal. É muito bom. Mas assim, eu acho que a gente tem muita reflexão a ser feita até as eleições. Eu acho que sua participação aqui, eu acho que é importante para isso, porque você, né, na nossa região aqui, você é uma pessoa, né, da política que, né, fez aí o seu nome durante muitos anos, não só você, mas da sua família,
Mas eu acho que é uma opinião interessante para a reflexão das pessoas que assistem o nosso programa também, porque eu acho que a gente tem que diminuir os erros, né? Eu acho que a gente tem um tempo da agora até a eleição. No caso da eleição do deputado aqui, é o maior erro da história. Igual, por exemplo, eu vejo que, eu falo da frase esvaziamento de poder, você ter esse monte de candidato e ninguém ganhar, não é bom para ninguém. Eu acho que a pessoa tem que ter uma consciência disso. Para alguns candidatos é muito bom, porque sobe um dinheirinho no bolso, para outros candidatos é muito bom, porque faz o nome para ser vereador depois. E a cidade? Isso é terrível, né? A gente precisa de uma evolução, as pessoas estão sofrendo muito. As pessoas estão sofrendo com dificuldades aí, principalmente no poder de compra, né? O poder de compra se tornou um negócio assustador, né? Assustador. Eu vejo os preços, eu falo, gente, mas é de assustar. Aí as coisas, infelizmente, vão ficando normal. Né? O famoso pé de frango, agora é pé de frango vendido no supermercado. O ovo individual quase cai para trás. Uhum. Porque a pessoa não consegue comprar um pente mais, uma dúzia que seja. Então, gente, nós estamos vivendo isso. E ninguém acha que está tudo bem, não está. Né? O diesel é mais caro que a gasolina. Mais uma vez, não estou falando, é o sistema, é esse governo, é o anterior, é o anterior, é o anterior. Mas por quê? Porque nós não acordamos. Uhum. E eu acho que as coisas também elas podem se modificar de dentro para fora, né? Então acho que a gente tem que pensar no nosso dever de casa aqui. A cidade precisava de uma consciência maior nas eleições agora, né? Para a gente sair pelo menos como deputado estadual, no federal, já para falar assim, não, demos um passo a mais, né? Santiago. Porque essa situação também de você ter, como eu disse, né? Você tem um deputado estadual, você tem um prefeito e eles não se cruzam, não trabalham juntos, isso é terrível também. Vou pegar como exemplo o candidato que eu vou votar, que é o Ciro. O que você vê? O Ciro é cangaceiro, ele é destemperado, e é mesmo, é uma crítica que eu faço a ele. Ele tinha não sei quantos carros-pipa no Nordeste, que ele era contra-seca, que é a maior mentira deslavada que tem, porque ele nunca teve um carro-pipa. Ele que resolveu que estava travado o governo Lula inteiro a transposição de São Francisco, ele que destravou e fez a obra andar. Ele é desequilibrado, mas ele foi prefeito de capital, governador, ministro de Estado. Não há um episódio de desequilíbrio dele no exercício da função pública. Agora, a hora que ele está andando na rua e mexem com ele, com a mulher dele, aí ele é desequilibrado. Ele sofreu outro fake news igual sofri de ser agressor de mulher, sem nunca ser. Né? A própria mulher que dizem que ele agrediu, ela já veio 1000 vezes a público, votou nele, trabalhou para ele, fez campanha para ele. Né? E não é mulher dele hoje. E foi o melhor prefeito de capital escolhido na época, o melhor governador escolhido na época. O Ceará, que é o estado dele, tem a melhor educação do Brasil, disparado, educação pública. Então você começa a ver os indicadores. Foi excelente ministro da Fazenda no governo do Itamar Franco. Então você começa a ver os indicadores, o cara sabe fazer. O cara que não vive de dinheiro público, é político igual aos outros. Não é não, o sistema é todo contra ele, por isso que eu sou Ciro. Os banqueiros, a Faria Lima é toda contra ele, porque sabe que o Centrão é contra ele. Então, já é um motivo para ser a favor do Ciro. E o cara tem ele chama PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, um livro escrito. Se alguém tiver o trabalho de livro, vai ver que aquilo tudo é factível. Então ele tem uma proposta, ele tem um projeto, ele tem um histórico que mostra que ele pode executar aquilo. Porque já executou, em parte, como prefeito, governador e ministro. Então, eu sou Ciro porque ele me dá um caminho. Vai ser difícil? Claro que vai, mudar essa bandidagem que está aí. Né? Mas eu não posso falar, se não for com os bandidos não faz nada, então vou com outro. Não, eu tenho que pelo menos tentar. Você acha que a eleição ela vai ser definida no primeiro turno? Aí o que você vê dos outros? Me dá uma folha, um WhatsApp dos outros dois de proposta de governo e programa de governo. Não existe. Teve um aí que chegou, falou, Lula, não, eu não posso falar o que eu vou fazer com a economia antes da eleição. Então estou dando um cheque branco para ele. Né? A obrigação é falar o que ele vai fazer com a economia. Mas as pessoas não... mas aí é a briga, né? É a chatura que virou. Mas você acredita nas pesquisas, no que está sendo feito, no que está sendo falado? Porque a gente vê aí até a previsão de
de eleição do Lula no primeiro turno. Eu vi isso outro dia. Você te acredita porque eu converso, vou te dar um exemplo. Eu estou em obra lá a diferença é o seguinte, o direitista, o eleitor do Bolsonaro hoje, ele faz questão de se afirmar, né? A direita que saiu do armário, que meu tempo estudante não podia ser de direita, hoje eles são, e tal. Ele faz questão de afirmar. E o eleitor do Lula, do PT, ele é envergonhado. Eu não quero entrar na briga porque a acusação de corrupção, que teve mesmo, né? Um Palocci devolve 100 milhões, um gerente da Petrobras, gerente, né? Diretor, devolve 300, então houve roubo. Né? Ah, foi inocentado. Foi não. Anularam o trâmite do processo dele. Não foi julgado, não foi inocentado. Então, estou voltando, aí eu converso. Lá na minha morada, eu estou fazendo obra lá, os operários moram lá, trabalham lá, dormem lá, ficam lá 2, 3 semanas, e os moradores ali do Traçadal, que é um povoado, pessoal mais humilde, é unânime. Todos são Lula, por causa da maneira até simplória de ver. Ah, no meu tempo eu tinha iogurte na geladeira. E o Lula agora vem com essa conversa que o povo vai... Ah, nós temos que ter uma cervejinha gelada e um churrasquinho no fim de semana, todo mundo quer, mas você vai eleger o presidente da República com essa proposta. Tudo bem, como é que vai ter esse churrasquinho? Como é que vai ter essa... É o que falta. Isso ele faz muito bem. Então eu acredito em pesquisa, porque... Mas o próprio, vamos dizer, o peão da roça lá, ou da obra, ele fala, eu voto, mas não vou pôr adesivo no carro, na bicicleta, sair gritando na rua, mas vota. Então o povão, que é quem elege, né, que não tem um carro agora mais para pôr um adesivo, e que não põe plaquinha na casa mais, porque cansou de pôr e se decepcionar, mas eu acho que, e aí eu vou falar, mas infelizmente as pesquisas estão certas, porque o que eu queria era estar debatendo projeto, debatendo histórico, né? Vou voltar. Um foi ministro, como foi? O outro foi presidente, o outro é presidente. Vamos ver a atuação deles. E de cara já fala que não vai participar de um debate, né? Aí coisa fica, mais importante que o debate do processo eleitoral? Aí você fica já né, desanimado, porque você não vai ter... Vamos ser assim a vida inteira. Aí eu vou falar do meu lado triste. A gente está envelhecendo, a vida está passando. Né? Já estamos descendo o morro. E não vai acontecer, não vai mudar. Como é que você vive num país rico como esse, né? O maior produtor de agronegócio, né? Um país que tem a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, é líder em exploração de petróleo, em águas profundas, coisas de alta tecnologia, mas a gente já não faz mais nada. Para fazer um teste de Covid tem que vir da China. A máscara nós não conseguimos produzir mais. E isso vai ficando normal, mas onde é que vai parar? É isso aí. Pois é, Emílio, eu quero te agradecer pela sua vinda aqui, nesse bate-papo. A gente tem aí uma perspectiva de que até o momento, aquele momento, né, crucial ali das convenções, que a gente possa ter uma pequena mudança com o relatório aí do que a gente tem nesse momento, né, porque são muitos candidatos, muitos pré-candidatos, e que vão tornar candidatos, pelo menos na nossa região. A gente gostaria de ter algo um pouco melhor. E essa reflexão, ela é importante, né? Reflexão. E só para encerrar aqui, é o caso da bicicleta, né? Que eu falei no início, né? Como é que foi? Você, Thiago, vivendo e aprendendo já com essa idade. Eu tenho lá na fazenda, eu ando de bicicleta, eu procuro gente. Um dia eu pedalo, um dia braço, outro dia perna. Então um dia eu pedalo, outro dia eu remo. Estou remando 15 quilômetros de caiaque. Outro dia eu caminho, outro dia eu nado. Mas não é nadar em piscina não, gente. Eu vou na ilha lá do lado nadando e volto. E no quinto dia, vamos dizer assim, eu descanso. Aí na lua cheia eu cismei de fazer a pedalada da lua cheia. Lindo, foi lindo. Mas sozinho. Gente, eu vi uma anta, que é o maior mamífero brasileiro, imensa, adulta. Vi uma raposa, e voltando todo feliz, aí você já está relaxado, a 2 km de casa, uma poeira na estrada de JK lá, não vi a pedra, peguei a frente da pedra, capotei, o negócio podia ter sido muito grave,
era uma noite muito fria, eu podia ter desmaiado, foi uma dor horrível, meu dedo dobrou, quebrei a costela. Podia ter ficado lá sem condição de me socorrer. E, graças a Deus, consegui com muita dor andar esses 2 quilômetros, empurrando a bicicleta para chegar em casa. Tem que esperar a balsa para ser socorrido para o hospital no outro dia, não é uma situação. Então, o que eu aprendi? Eu não posso fazer uma pedalada sozinho, né? Porque eu posso precisar de socorro, como precisei. Se eu desmaio lá, eu podia ter morrido de hipotermia, é fato. Né? De noite não é uma boa ideia, porque você não vê. Eu estava com a lanterninha, mas você não vê a pedra no meio da poeira. Eu vou continuar pedalando, mas vivendo a gente vai aprendendo, né? É. Porque sofri, viu? O trem que dói. Subir escada. Oi? Subir em escada, então, é um perigo, né? É. Subir em água. Essa era a terceira vez que eu quebrei. É. Dói que Deus me livre. Até hoje, para dormir, eu vejo de um lado, vejo do outro. Mas Gente, é Fazenda Água Santa, né? Você que está aí ouvindo, nunca conheceu, acesse aí www.fazendaaguasanta.com.br. o Instagram, Né? Água Santa, Fazenda Água Santa 2021. Tem muita coisa. Outro dia fui. Então eu Tem gosto até a demais. Siriema lá, né? Que... Siriema é meu, eu falo que é meu cachorro, né? Entra no quarto, sobe na cama, sobe no sofá para ver a televisão as poucas vezes que a gente se liga comigo. Agora, outro dia teve um desafio da Siriema, porque as selvagens vão lá porque ela canta como de gado, né? Que é dona do terreiro, as outras lá vão tirar satisfação. Outro dia ficou uma rodando em volta da outra, é muito divertido. Que bom. Família, obrigado, viu? Eu Sucesso. Assim que eu puder, eu agradeço você a paciência de estar me aguentando aqui com essa indignação de cidadão, que com Sete Lagoas, com Minas, com o Brasil, mas deixa esse apelo, a palavra que o Santiago usou. Vamos fazer uma reflexão. Nós estamos precisando disso. Assim que eu puder, eu vou focar uma semana com você. Com certeza, vai ser um prazer. Vai demorar uns diazinhos ainda, mas eu estou me preparando, viu? Vai ser um prazer. Tudo na hora certa, né, Emílio? Acho que chega a hora. Vai chegar. Agradecer você também que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Até o próximo, então. Continua aí sintonizando a TV Sete Lagoas.